Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no Salmo 109 e hoje é praticamente sexta-feira. Quem mais? Amanhã tá de feriadinho. Glória a Deus, né, gente? Essa semana foi um pouco mais curta e vamos poder descansar um pouquinho. Daqui a pouco minha bateria vai apitar falando que tá acabando. Não coloquei essa madrugada pra carregar. Bom, vamos lá. Ai, peraí, que senão eu esqueço. Meu Deus do céu. Como é que a pessoa começa a live assim, né? Tá tudo certo. Gente, então vamos lá. Vamos começar orando. E é isso. Deixa eu colocar aqui, que aí vai carregando. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia de hoje. Obrigada, Pai, por mais uma semana se findando para muitos aqui. Acredito que para a maioria. Os que amanhã ainda precisam cumprir horas de trabalho ou de qualquer a fazer compromisso. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um, abençoando. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa o descanso, nos ensine a descansar, sabe, Deus? Em nome de Jesus, que nos nossos feriados ou finais de semana nós não nos enchamos de coisas para fazer, mas que tenhamos tempo, Pai, para estar com o Senhor, para te contemplar, sabe, Deus? Para tirar esse momento para nós também, sabe, Deus? E para rever algumas coisas, para refazer outras, e ainda há tempo. Né? Nós sabemos o final do ano tá aí chegando e, enfim, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir o que tem de ser corrigido, a começar o que tem que ser começado e a finalizar coisas que talvez começamos e não terminamos ainda. Então, em nome de Jesus, sabe, Pai? Obrigada por cada estação marcada, por cada tempo que o Senhor nos deu, por cada 24 horas do nosso dia, por cada minuto, cada segundo, sabe, Deus? E porque a cada manhã, Deus, isso foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu quero declarar aqui que a cada manhã a esperança se renove, sabe, Deus? Em nome de Jesus, que a cada manhã se torne tudo novo e que nós possamos enxergar uma esperança, sabe, Deus? Saber que o Senhor pode fazer todas as coisas. Não há nada difícil demais para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Então, que nós cresçamos nessa consciência. Em nome de Jesus, nós te pedimos, aproveitamos para pedir por essa live de hoje, por esse Salmo 109, por esses ensinamentos que o Senhor e o Teu Espírito Santo nos ensine. É o que eu te peço e te convido. Em nome de Jesus. Amém? Chegou alguém aqui do meu lado, deixa eu ver quem é. Ai, a dona. Deixa baixinho, tá? Vamos lá? Bom, esse é um salmo de Davi, mais uma vez. Mas é um salmo do qual ele tá bem bravo. Pelo que eu li, Davi aqui tava naquele contexto ali em que ele tava ajudando o pessoal de Keila, né? Quando ele daquela cidade ali que ele ajudou, e depois eles meio que traíram Davi, né? Falaram que ia entregar, e o Senhor virou para Davi virou, perguntou pro Senhor, e o Senhor virou e falou, eles vão te entregar. Mas esse é um pouquinho antes, né? Tá acontecendo ali naquele meio tempo que Davi tá ajudando eles. Então aqui ele tá com o coração um pouco vingativo, mas o que mais me chama a atenção é o final dos Salmos. Então vamos fazer uma leitura meio que corrida aqui,
e aí depois a gente vai deixando Deus conduzir e falar conosco, amém? Então vai dizer assim, no versículo 1, eu te louvo, ó Deus. Não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame, e tenho orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerado como um pecado. Que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos, e que a sua mulher fique viúva. Que os seus filhos fiquem sem lar, e sejam mendigos. Que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas, e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seu esforço. Que ninguém seja bom para ele, que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos. Que todos os seus descendentes morram logo, e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe, e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão fácil amaldiçoar como se vestir. Que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Ó Senhor, Deus, paga sim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor, meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do coração. Vou me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim e, zombando, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte. Esse é o Salmo 109. Isabel entrou. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. E aqui, então, olha só como... Então, Davi, ele vai falar coisas que nem a gente tem coragem, né, gente? A gente, sei lá, Davi, ele era muito intenso, né, gente? Ele era muito, tipo, ele fazia orações, e isso eram orações a Deus. Era o que ele considerava justo, porque, como a gente disse, ele estava sendo perseguido de todos os lados. Ele estava ali em um tempo em que ele estava fugindo, né, de muitas pessoas. Ele estava defendendo pessoas, ele estava sendo traído por essas mesmas pessoas. Amigos que antes andavam ao redor dele, elogiando, fazendo ali várias coisas, agora que eles, né, que vai dizer aqui no Salmo que ele orava e amava essas pessoas, agora eles estavam, sabe, fazendo de tudo para pegar Davi e para, tipo, fazer o pior com Davi, sendo caluniadores, enfim. Então Davi estava com isso.
E para ele se achegar até Deus, a gente sabe que em momento nenhum Davi levantava a mão para nenhum deles, assim, né? Fora a guerra, as coisas que ele, né, fazia como um guerreiro, ele não chegava a fazer de fato, como é que se diz? Tentar de fato contra a vida daquelas pessoas, contra Saul, contra a família dele, enfim, contra todos aqueles guerreiros, os próprios escudeiros ali de Saul. A gente vai ver, né, na história ali de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Mas quando ele chega até Deus, ele fala o que ele sente. Ele fala o que ele acha que deveria ser feito. Então ele vai virar e vai falar assim: Deus escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a oração que eles fizerem seja considerado pecado, que o meu inimigo morra, que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia, que os seus filhos fiquem órfãos, sua mulher fique viúva, que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas e que estranhos fiquem com aquilo que ele conseguiu com tanto esforço. Que ninguém seja bom para ele, que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos, que os seus descendentes também morram logo. Que mais? E aí ele vai falar: esses homens, eles nunca pensaram em fazer o bem. Eles mataram pobres, eles perseguiam os desamparados, os necessitados. Para eles era tão fácil amaldiçoar como se vestir. Eles viviam amaldiçoando as pessoas, então que eles sejam amaldiçoados. Eles não abriam a boca para falar nenhuma bênção, então que ninguém abençoe eles. Essa era a oração de Davi. A gente tem até medo de fazer uma oração dessa, né? Falar diante de Deus isso. Meu Deus do céu. Mas era essa. Era o que estava se passando com Davi dentro do coração dele. E aí ele vai falar, já finalizando o salmo, ele vai falar assim: eu tô ferido no fundo do meu coração. Davi, ele só estava expressando as feridas do coração dele. O coração dele estava sangrando. O coração dele, ele estava assim, tipo, desolado de tanta, sabe, de tanta calúnia, de tanta traição, de tanta falsidade que ele estava vendo, ouvindo, vivendo ali, sabe? Ele estava assim, ele fala, eu tô ferido no meu coração. Isso é o que está dentro do meu coração e eu tô despejando aqui para o Senhor, porque se o Senhor quiser, o Senhor realiza isso que eu estou falando. Mas se o Senhor não quiser, não sou eu que vou fazer. E ele vai continuar dizendo: de tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem. O meu corpo é pele e osso, e quando os outros me veem, eles caçam de mim, ficam zombando e balançando a cabeça. Davi era muito forte. E o que ele nos ensina com esse salmo é da gente rasgar o coração para Deus. Não ficar com medinho de, caraca, eu não vou falar, tipo, deixa aqui nos meus pensamentos, eu quero que aquela pessoa morra, mas é claro que eu não vou falar isso para Deus, nunca falaria. Sabe, isso às vezes faz com que a gente mate aquela pessoa dentro da gente, né? Porque a gente fica com essa ferida no nosso coração, ou com que a gente tente algo contra ela, mas se a gente coloca para Deus, se a gente expõe para Deus, e não há nada que Deus não conheça a seu respeito. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles não estão encobertos diante de Deus, sabe? Não tem como você enganar Deus, não tem como. Então, esquece, fala para Ele, fala o que você está sentindo. Ainda que pareça horrível, que você esteja morrendo de vergonha de falar e de sentir assim, vai ser o melhor, porque Ele vai tratar as feridas no seu coração. Ele vai tratar, Ele vai saber fazer o que deve ser feito para você perdoar, ou para você liberar essa pessoa, ou para você nunca tentar contra ela, contra a vida dela, contra a integridade dela, ou para você, que mais? E principalmente para você, por você.
sabe? Então, que nós aprendamos a ser como Davi. Amém. Bem forte, né, gente? Meu Deus, eu também morro de vergonha, mas enfim, a gente vai lendo essas coisas e a gente vai aprendendo, né? Porque se não fosse Davi colocar isso aqui, eu não saberia que poderia falar assim com Deus, falar essas coisas para Deus, entendeu? Então, hoje em dia eu já falo para Deus. Eu falo para Deus, eu falo, caraca, que raiva que eu tô daquela pessoa, vou te matar. Não, misericórdia. Graças a Deus, eu nunca tive vontade de matar, eu acho. É isso, gente. Deus abençoe. Amanhã nós temos live, apesar de ser feriado. Que tenhamos um bom descanso e que depois apareçamos aqui para ouvir mais a palavra de Deus. Obrigada, Isabel, por estar aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.